Para o Senhor amado, seja abençoado na prática da palavra. Primeira coisa, você vai levar a pessoa a não concordar com você, porque você vai dizer a ela, ó, para ser abençoado você tem que praticar a palavra. Então você vê o perfil e a característica de quem é abençoado pela palavra. Então quando você fala para a pessoa, seja abençoado na prática da palavra, você está chamando ela para ter uma responsabilidade com aquilo que está escrito. Agora quando não tem, não dá naquela liturgia, né? A paz, amado. Mas o que é a paz? E agora? O que é a paz? As pessoas às vezes falam algo que não tem informação e conhecimento. Como é que eu posso passar algo que eu não tenho? Eu posso te fazer uma pergunta direta? Posso te fazer? Você é uma pessoa preocupada? Você é uma pessoa confusa? Você tem certeza? Você é, porque sua vida é a mesma, não mudou? Então é. É uma realidade. Porque se eu chego para ela e falo paz, então eu estou falando de algo que não está acontecendo comigo. Vamos dar um exemplo. Qual é o significado de paz? A isenção de preocupação, a isenção de segurança. Mas só que eu estou preocupado. Então como é que eu falo uma coisa que eu não tenho? Paz. Eu estou dizendo, ó, eu não tenho preocupação nenhuma, sabe? Eu sou uma pessoa que confia em Deus. Mas a minha vida não está assim. E aí? Qual que é a interatividade emocional? Nenhuma. Então por isso que uma das maiores iniciativas é a execução da palavra. Seja abençoado na prática da palavra. Quando você fala isso, a pessoa vai começar a pensar. Por que na prática? É você transferir o que está escrito para você. Uma transferência de responsabilidade. Porque se você for ver, interagir com o que está escrito, Efésios 1,13, você já é abençoado. Aí analisa comigo. Então por que você pede algo que você já tem? Então isso vai ser consumado quando você praticar aquilo que realmente você está vivendo. Essa é a maior dificuldade na interatividade. Hoje o tema de hoje é proposta indecente. Cuidado com a proposta indecente. Eu vou te mostrar que pessoas que passam por essas dificuldades, ela tem como a iniciativa de ser dirigida por Deus. Porque quando você não tem essa maturidade de como interagir com a proposta indecente, você é influenciado facilmente por qualquer crise ou situação que você tenha enfrentado. Então analisa aí, como é que está a trajetória familiar, a trajetória ministerial, como é que está a trajetória da tua própria vida? Vamos ser mais simples. Como está a sua credibilidade em Cristo? Como é que anda? Em que nível que anda? Então, abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 4, 1, 2, 3. E eu vou te dar uma receita de como não cair na proposta indecente, né? De como não interagir, ser influenciado, por mais que haja um problema pessoal, individual, acontecendo na trajetória da sua vida. Primeira coisa que você precisa entender: a maturidade, ela é a receita para que venha suportar situações que você possa atravessar na sua vida. Primeira coisa, se você não amadureceu, se você não cresceu, você não está apta, nem apto a passar por qualquer tipo de experiências na sua vida. Então por isso que você encontra hoje crentes que desistem, outros que andam de cara feia, outro que tem os 2 dias de 5 minutos, né? Fica, né? Tem os 2 dias de se trancar no quarto. O crente, né, depressivo, aquele que grita, que briga. Por quê? Porque não tem essa maturidade. Mateus capítulo 4, verso 1. Lê para mim, ô chatinha. Isso é para você sabe muito bem. Vamos lá. Primeiro passo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Opa, peraí. Tira Jesus. Quem foi conduzido?
Mas espera aí, para ela ser conduzida a algum lugar, ela precisa primeiro de um novo nascimento. Segunda carta aos Coríntios 5,17: quem está em Cristo Jesus nova. As coisas velhas. Então, por que as coisas velhas têm influência sobre você? Por quê? Por que ainda as coisas velhas ainda conduzem você? Eu não consigo entender. Então, o primeiro passo: você tem que ser conduzido pelo Espírito. Primeiro passo. Mas para ser conduzido precisa ter sensibilidade com Ele. Aí em João capítulo 3, verso 8, o que Jesus proporcionou a Nicodemos? Ei, para de ser religioso. A sua vida é como um vento. Você não vai, não sabe onde vai. São todos aqueles que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Você é conduzida pelo Espírito? Tem certeza? E por que não consegue solucionar os problemas? Pelo que eu sei, uma pessoa que é conduzida pelo Espírito de Deus, ela não é influenciada por quem você é. Por que tem crises, né? Hoje eu estou nervosa, eu quero papo. Que naturalidade, né? Aí Gálatas 5,25: andei em espírito, vivei também em. Então ele está dizendo: olha, você é uma pessoa que amadureceu e não é vulnerável a nada. Por mais que você tenha um corpo físico, aprenda as características do espírito. Como? Você já viu um espírito de mau humor? E por que você anda? Não quero papo com ninguém. Já viu? Então existe uma contradição de comportamento aí. Então se você é realmente aquilo que você diz que é, então está contradizendo nas suas atitudes. Então tem que reavaliar. Porque ser dirigido pelo Espírito é ser obediente ao que Ele diz. Aí você vai a Apocalipse capítulo 3, verso 22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito. Mas você é negligente. Hebreus capítulo 2, amém. As pessoas ouvem, mas não obedecem. Ou nem fingem que é com ele, né? Isso é claro, é evidente. Isso tem acontecido em todas as igrejas que você possa interagir ou conhecer. É realidade. Papai hoje falou assim para mim: hoje você monta a mensagem às 7 igrejas de Apocalipse, que eu quero falar com o anjo. Eu falei: nossa, quer falar comigo? Ele: calma. Por quê? Eu falei: mas Deus, eu sei que o estado das igrejas hoje é morte espiritual. Eu sei. E sei também que as 7 igrejas que foram escolhidas na Ásia, na província romana, aonde o domínio do militarismo, da filosofia do homem imperava. Por isso que o Senhor escolheu, né? Um território dominado pelos homens. Mas só queria falar com a igreja que estava passando por problemas espirituais, né? E um dia eu vou ministrar essa mensagem às 7 igrejas. Mas só que muita gente não vai gostar, porque eu vou falar diretamente com os pastores, vai falar diretamente com eles. Tem pessoas que não gostam. Isso é claro, é evidente. Hebreus capítulo 2. Pode ler, Sônia, você que é uma pessoa. Ai, vai, vamos lá. Vai pôr o óculos ainda, já perdeu alguns minutos. Por esta razão, segura um pouco. Qual é a razão que te traz um conselho direto? Se apegue. Se apegue. Porque a iniciativa racional significa julgamentos, né? Avaliações, comportamento. Porque se nós analisarmos aqui, cada um de vocês tem um comportamento diferente. Cada um de vocês tem aquela chamada iniciativa, né? Que traz a facção pessoal individual. Eu penso assim, a razão é essa e acabou. Mas ninguém está vulnerável
a aceitar o que a palavra de Deus está te dizendo. Não quer saber. Então por isso que ele está falando. Por essa razão, eu preciso atentar. Eu preciso estar atento. Atento o quê? Como? Ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Agora, o que você ouviu? O que você realmente filtrou? Para que realmente você possa ter uma vida, uma trajetória, uma interatividade social com Cristo, para ter uma exaltação de tudo que você fizer. Mas eu vou te mostrar quem realmente somos. Hebreus 5:11. Pode ver. Que bom, uma aula que tem café. É verdade, né? Tem que trazer cafezinho, chá. Que benção, as pessoas estão começando a acordar, isso é bom. Eu pensei ontem, esqueci hoje. Aí, ó, pensou, mas até que se consuma, demora. 5:11. Ó, muitas coisas que dizer, mas não sabe como explicar. Agora, isso não é uma falta de informação? Todos não falam sobre Cristo? Todos não se alegam em Cristo? Mas na hora de explicar o conteúdo de Cristo, não sabe como explicar. Agora, se nós analisarmos a atitude de execução, não temos. Mas nós sabemos que João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, sim. Mas para explicar esse amor, porque Mateus 24:12, por se aumentar a iniquidade, o orgulho do homem, a soberba, a falta de caráter, a falta de iniciativa, o amor se esfriou. Então por isso que você é uma pessoa que você vai ler agora. Uma pessoa que realmente negligencia. Pode ler. Lê bem em voz alta. Pode ler, fica à vontade. Porquanto vós tendes se tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando desvieis, ser mestres e atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Olha só. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha só, segurou. Você entendeu? A negligência traz isso. Só queremos, sabe o quê? Palavra de vitória. Você já viu aqueles crentes que faz cara feia? Ah, tá cheio, né? Não gostei da mensagem. Só porque chamou sua atenção? É? Líderes, né? Que agora não faz aquilo que Deus quer, mas faz aquilo que Ele quer. Só para ver a igreja cheia. Cabeçãos. Um absurdo isso, é isso que está falando. Vocês estão tomando leite, sendo que precisam de mantimento sólido, de feijoada, mocotó. Calma, Charles, calma. É isso que ele está falando. Então, negligenciamos em ouvir. O que ele está dizendo? Nós escolhemos o que queremos ouvir. Se não concordamos que aquilo que o pregador está pregando só porque chamou você para uma mudança de vida, para uma iniciativa que você não quer. Aí a proposta decente vem, você cai, porque realmente não está apto. Não está apta. Aí diz 1 carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Se está em pé, olhe para que não caia. A visibilidade que você precisa discernir por onde você anda, por onde você pisa, que é o grande problema do crente. Realidade clara. Pode voltar para Mateus capítulo 4. Vocês me amam ainda? Bom, já desistiram alguns, isso é bom. Isso é importantíssimo. Isso é maravilhoso, olha lá. Já não tem nem cadeira lá atrás. Então,
Eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo. Você não anda pelo aquilo que você quer fazer, ou aquilo que você deseja fazer. O Espírito de Deus conduziu, o Espírito Santo conduziu. E hoje, uma das maiores dificuldades pessoais é essa, é ser conduzida por Ele. Por quê? Como é que eu posso ser conduzido por alguém que eu não conheço? E olha que foi te apresentado, não vai haver desculpa. Na verdade, não vai ter como ocorrer, essa é a verdade. João capítulo 14, 16. Olha o que Jesus fez. Não há nenhum tipo de desculpa para você. Então, esse tema é: seja bem-vindo, Espírito Santo. Né? Seja bem-vindo, Espírito Santo. Você receberia uma pessoa estranha? Não. E por que hoje o Espírito de Deus é estranho? Na sua vida eu estou falando. Ele é estranho. Mas pastor, como que ele é estranho? Pelo seu comportamento. Porque nós vamos falar. Acredito. É sua ovelha. Então, a iniciativa de apresentação, primeira coisa que Cristo fez, Ele apresentou para você. Então não existe desculpa de você tratá-lo de uma maneira desconhecida. E olha que trata. Eu vou te comprovar o quanto você é egoísta, o quanto você machuca o Espírito Santo, o quanto você trata mal, e a intenção dele é sempre estar do seu lado. Efésios 4:30. Deixa aberto aí. Efésios 4:30. Ninguém vai abrir? Então eu tomo café. Então tão lento o povo hoje. Que maravilha. Pode ler. E não entristeçais. Não entristeçais O Espírito Santo. Aí você me pergunta, pastor, como é que eu entristeço o Espírito Santo? Primeira coisa, falta de fé. Segunda coisa, incredulidade. Você entristece o Espírito Santo por falta de credibilizar Deus e a Cristo, que Ele te deu um nível maior de vida para com Deus. Porque hoje, se nós observarmos o interesse da igreja, você é reconciliado com tudo, com o que Cristo te deu ou não. Segunda carta aos Coríntios 5:18. Vós sós reconciliados ou não? Mas o meu comportamento não é. Não é. Aí o Espírito de Deus, pelo seu comportamento, ele permanece acreditando em você. Salmo 27:10. Por mais que minha mãe e meu pai, ele não acredita, o Espírito de Deus acredita. Ele não desiste. Uma das maiores iniciativas, mas o meu comportamento, as minhas ações, as minhas palavras entristecem o Espírito Santo de Deus. É como Jesus falou, né? Em Mateus 15:8, muitos me louvam de lábios, mas olha o coração. O coração, vamos falar do coração? Você quer um pouquinho do coração? Abre aí em Mateus 23:27. Eu vou mostrar como é que está o coração do crente dentro da casa dele. Eu vou mostrar. Talvez você não seja receptivo a essa palavra, mas precisa avaliá-la para que as coisas vá bem. Então eu quero te fazer uma pergunta a você que me assiste na TV Marcelo. Como é que está seu coração? Será que está nessas condições aí? Agora eu vou te fazer uma pergunta direta. Será que você não está mentindo para você mesmo? 23:27. Doriane, leia para mim. Não precisa ficar de pé, tá? Isso aí não é religião, isso é a palavra. Nossa, que lentidão, povo. Vocês querem um pouquinho de café? Eu dou um pouquinho para cada um. Acordar, não sei o que está acontecendo hoje. Olha, meu Deus. Jesus aborda alguns fariseus, né?
ele já logo abate o comportamento exterior, que hoje a igreja está assim, né? Mostrando algo que não vive. Isso é tão triste, né? Dentro está oco, mas fora, ó, bonitão, que coisa linda, dá um sorriso, mas dentro está só Cristo. É a realidade hoje, não podemos fugir disso. Pode ler, Doriane. Ai de vós, escriba! Você está me assistindo aí? Você é escriba? É fariseu? Vai lá! Hipócritas! Olha que sois semelhantes. Segura, o que é um hipócrita? Hipócrita significa artista, ator, aquela pessoa que demonstra algo que não vive. Você que está me assistindo aí, viu? Cuidado, ator! Que pregam e sepulcros caiados. Olha só, por fora. É por isso que eu falo, sabe? Segura um pouquinho aí. Você já viu aquela chamada humildade que pregam por aí? Eu sou humilde. Por fora mostra, né, o exterior tão fascinante, atrativo. Você até, né, é influenciado. Mas dentro, maquiavélicos, cheio de ódio, de ira, de inveja, de contenda. É por isso que na escatologia claramente diz que Deus entregou a responsabilidade do crente dele mudar o interior. Deus não muda o interior de ninguém. Aí eu ouço um louvor dizendo assim, viu, você que está me assistindo, levita, dá-me um coração. Deus não vai dar coração não, é você que muda o seu. Tá? Você que muda o seu. E só existe uma mudança pela palavra, renovando o entendimento. Romanos 12, 1, 2, 3. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor, aonde o culto racional. Você já conviveu com pessoas assim? Ela demonstra um exterior tão, né? Aquela irmã é uma bênção, ela é tão humilde, mas o interior dela, isso que Cristo está falando. E quando ele abre a boca, essa pessoa que é chamada artista, né? É tão difícil. O que ele disse em Mateus 15, 16, 17? A boca fala o quê? E o coração? Deixa eu fazer uma pergunta direta. Como é que está seu coração para dizer alguma coisa hoje? Se fosse para você abrir a boca para Cristo, o que você abriria? O que você falaria para Ele? É por isso que eu sempre admiro Jeremias, né? 17:9. O coração do homem é enganoso para com ele mesmo. Pastor, mas por que esse engano todo? Porque a vida dele se está num problema de tamanha dimensão. Não é culpa de Deus, não é culpa do diabo, não é culpa sua mesmo, da minha vida aí, ô cara de pau, é sua mesmo. Então para de titular as pessoas culpadas, né? Temos que parar com isso. Porque se eu estou com o coração magoado, o que eu vou falar? É enganoso comigo mesmo, não é isso? Construo, né? Situações. Essa não, fico preocupado, tremendo, o coração quase parando. Ei, não é nada disso, irmãos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 15, 16, 17. A tribulação é momentânea. Sabe por que não passa? Porque é a colocação da sua credibilidade. Ela é muito mais eficaz no problema do que em Cristo. Então é isso que tem acontecido. Uma realidade clara. Precisamos mudar. Tem uma iniciativa maior, não é isso? E para a mudança só existe a palavra. A credibilidade não é nem andar pela Bíblia, não andar como judeu religioso, né? Então por isso que Hebreus 5:11 diz: não consigo explicar. Não consigo, só falo, né?
Todo mundo fala de Cristo, todos pulam em Cristo, todos dançam em Cristo, todos louvam em Cristo, mas não sabem o que estão fazendo. Ai, como Deus é bom. Sorria, você está pálido, com os olhos claros. Dá um sorrisinho. Oh, glória a Deus! Onde eu parei? Mateus 27. Você entendeu com quem Cristo estava abordando? Essa palavra não é para mim e para você, é para judeus. E o que é judeus? Religioso. Conhece alguém religioso que anda pela lei? Colocando regras? Colocando trajetória na tua vida? Você tem que pagar o preço, você tem que pagar alguma coisa, você tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. Olha, tem uma música, tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. Tem uma música. De tantas situações que criam. É uma realidade clara, tem que andar pela essência da palavra. Mas para isso precisa de uma maturidade, né? Ser conduzido pelo Espírito de Deus. Claramente, coerentemente. Porque quando eu ando pelo Espírito, primeira coisa que traz no meu espírito, na minha consciência, você sabe o que é que traz? Eu não tenho naufrágio. Romanos 8:1. Abra aí para mim. Primeira coisa que eu tenho é essa consciência. E exercito em mim. Para que funcione coerentemente e claramente. É uma realidade. Eu sei que você me ama ainda, pelo menos por Cristo, né? Mas o cafezinho. Hoje tá bom o cafezinho. O que aconteceu? Mudou o pó? Acho que sim. Vamos em frente, abriram? Pode ler. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não existe pena imposta para mim. Nada pode me condenar. Porque Romanos 5:1 eu sou declarado inocente. Porque eu estou em Cristo Jesus. Agora existe uma iniciativa maior aí. E qual é o problema? Você está em Cristo. Você está em Cristo. E estar em Cristo não é para qualquer um. Né? Porque requer de você disciplina e você não tem. Existe uma informação mais coerente e às vezes não tem. Primeira carta aos Coríntios 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Me fiz de louco para ganhar louco. Me fiz de sábio, flexibilidade. Alguém aqui tem? Ser flexível quando o problema está à tua porta, quando falam mal de você ou quando te perseguem. É flexibilidade. Usar da sabedoria de comunidade, os fatos, né? De ser pessoas maduras ao responder, né? Agora depende do seu interior, como que está o seu interior, as suas emoções, as suas necessidades pessoais, né? Aquilo que você acredita. Filipenses capítulo 4, 6, 7, 8. Abre aí para nós vermos a receita de Paulo à igreja de Filipos. O que ele diz à igreja de Filipe. Porque quando o meu pensamento ele é uma fraude, automaticamente a minha vida secular será igual ao que eu penso. Porque o que acontece ao meu redor é fruto daquilo que nasce dentro de você. Acharam? Filipenses capítulo 4, 6, 7, 8. Vamos lá, Sônia, vamos lá. Vamos ver como é que você está de leitura. Pode ler. Não andei ansioso, não andei conduzidos pelas suas iniciativas emocionais. Porque 1 Pedro 5,7. Jogai sua ansiedade em Jesus. Pessoas que realmente têm interatividade. Pessoas que realmente sabem quem é em Cristo. Pode ler. Por coisa alguma
suas As vossas petições são conhecidas. pela oração e pela súplica com ações de graça. Olha só, orações, súplica e ação de graça. Olha só, e às vezes não sabemos o que é ação de graça. Vamos fazer o culto. Vamos fazer o culto. Reúne um monte de irmão, né? Culto de ação de graça. Culto de ação de graça. Ele está mandando você orar. Súplica significa humildade. E o que é humildade? Andar rasgado. Humildade é você chegar, né, mal vestido. A humildade está dizendo caráter. Pessoa humilde no caráter, automaticamente ela se torna grande. Está falando, ó, pedis com humildade e com ação de graça. O que é isso? Pai, obrigado porque você já me deu essa bênção. Pai, obrigado porque eu sei que ela existe. Eu duvido que você faz o culto. Né? Quantos cultos você já foi convidado para ação de graça? Um monte, né? Até um certo tempo atrás eu fui em um também. Quase passei mal. Mas também eu quase dei um infarto, né? Mas tudo bem, gente. Continue. Porque a gente chega lá, né? Poxa, está mandando você ter a hierarquia da oração. Pediu humildade. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregado, eu já te aliviei. Aprende de mim, sou manso e humilde. Está falando isso. Aí você agradece a Deus. Pai, obrigado pelas bênçãos que o Senhor já me acrescentou. Pai, obrigado por essa que eu acabei de falar a Ti. Pai, olha, é vermelho, Pai. Por dentro é todo branco, Senhor. Olha, tem duas luzes, uma na esquerda e uma na direita. Eu já te agradeço. Cadê que hoje o povo anda assim? Nessa iniciativa de entendimento. Não anda. Ele está falando para fazer isso. Agora, se há essa iniciativa, primeiro você precisa se policiar. O que pensa? Vamos ver? Verso 7. A paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus faz o quê? Excede todo entendimento. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, direta e radical. Vocês estão entendendo o que vocês estão passando? Não entende. Questiona, aí faz que nem Jeremias, né? 33:3. Clamas a mim, eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Aí Paulo responde isso. Depois de 3.000 anos, primeira carta aos Coríntios 2:9. Jamais seus olhos viu, jamais chegou ao seu coração o que eu tenho preparado para aqueles que... Quem? Tá vendo? Como é que é? Eu não vou falar não. Primeira carta aos Coríntios 2:9. Abre aí. Eu vou deixar você responder o final. Nossa, precisa interagir com a palavra, meu Deus do céu. Poxa, você tem direitos, né? Tem benefícios, e fica sofrendo. E você que está me assistindo, você está sofrendo por quê? Por que o crente sofre? Eu não sei também por que tanto ele sofre, né? Louco, é um sofrimento que agrega a Deus, né? O autor, né? Não é verdade. Nunca foi verdade isso. É inadmissível o crente sofrer, a não ser de perseguição. Isso você vai sofrer, porque isso é claro, isso é eficaz. Já achou aí ou não? Não sabe onde está? Sumiu? Quem vai ler? Vai lá. 2:9. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e jamais chegou, e não subirão ao coração do homem, são aos que Deus preparou para os que
o ama. Segura. A quem Ele ama, Ele te ama. E por que as coisas não chegou? Que amor é esse? Ele está dizendo que Ele tem para você, mas depende do seu grau de experiência e maturidade. Ele te ama sim, já liberou sim, mas cadê a sua iniciativa documentada para ter aquilo que você tem por direito? Cadê? Onde foi parar? Sendo que a sua identidade pessoal você já tem. Efésios capítulo 1, 12, 13, 14, 15 e 16. Vamos ler? Está com sono? Você vai subir já. Acharam? Primeira coisa que ele pede: uma conduta pessoal de vida. Se você analisar de uma forma clara, uma trajetória coerente, você vai ver a realidade dos fatos. Olha o que ele pede para você. Ué, sumiu o relógio. Está sem pilha. Eu falei, nossa, já chegou Jesus? Amor? Quem vai ler para mim? Confie-nos para o louvor da sua glória. Para ser um elogio, porque eu sou uma pessoa transparente, eu ando na sociedade, eu dou exemplo na minha casa, na minha família, eu vou em todo lugar, todos enxergam em mim uma vida de louvor. Calma, não empurra, que eu já vou sair. E agora? Já aumentou a responsabilidade. Nós, que é o primeiro, esperamos em Cristo. Confia em Cristo. Você confia em Cristo? Não parece. E agora? Está falando da sua confiança em Cristo, do que nós confiamos em Cristo. Só que quem confia não anda preocupado. Quem confia sabe quem é. Quem confia é filho. Quem confia é herdeiro. Quem confia, Salmo 91:1, descansa porque sabe que é protegido e a garantia é concreta em Deus. Mas quem não confia anda assim, né? Preto no branco, dando peixe. Mas vamos lá, isso é normal. Dizem que é normal, é nada. Pode ler, continua. 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Aonde você estás agora? Depois que ouviu a palavra da verdade. Duas perguntas. Aonde você está agora? Eu não estou falando geograficamente, sentado aí no banco. Eu estou falando se você realmente está estabilizada nele, em Cristo, do que ele fez. É isso que ele está falando. Depois que ouviu o quê? A palavra. Aí Cristo falou assim: conhecereis a verdade, João 8:32. E a verdade faz o que com você? Eu não entendo por que as pessoas elas fazem culto de sexta-feira de libertação, sendo que só pela palavra que você é liberto. Não entendo. Conhecendo a verdade, e ela vos libertará. Verso 36. Se o Filho do Homem te libertou, você é livre. Então eu não preciso fazer cura interior, eu não preciso fazer nada, mastigar alho, subir a escada de joelho, porque só falta isso o crente fazer. Porque ele cria tanta coisa para fazer, é o que falta. Porque está dizendo que se eu sou livre, não há passado em mim, não existe nada em mim, eu estou novinho em folha. Eu só tenho que ter a execução pessoal da palavra. Gálatas 2:19. Estou crucificado com o que Cristo fez. Não vivo mais eu, mas Cristo vive. Será que vive mesmo? Porque o que eu conheço de crente que desce da cruz, viu você que está me assistindo? Quantas vezes você desceu da cruz para dar nos outros?
que acredita não desce da cruz não, viu? Ó, fica lá pregadinho, tá? Além do nascimento de novo. Então tem que mudar essa postura aí. Compreendeu? Calma, respira. Pronto. Recompôs. É uma realidade, claro. Depois de ter ouvido a palavra, eu vou praticar em mim. Então, está falando de conduta de caráter. O meu pensamento é reto. A minha conduta tem que ser reta. Aonde eu for comprar, eu tenho que pagar. Aonde eu tenho que entrar, meu nome não tem que estar no SPC. Eu tenho que brigar para tirar. Por quê? Jesus teve um comportamento social. Filipenses capítulo 2, 10 e 11. A ele foi dado um nome que está acima de todo nome. Mas Cristo conquistou o nome. Nome limpo, viu? É limpo, é nome que tem crédito e respeito. Eu sei que vocês estão meio com raiva hoje, segunda-feira, depois do fim de semana. Aí o que ele disse? Vamos lá. O que ele disse? Depois da palavra da verdade, primeira coisa, a ação de Deus na tua vida. Por mais que você seja novo convertido. Então vamos fazer uma análise agora da chamada religiosidade que está sendo imposta. Se Deus te faz propriedade exclusiva dele, então por que eu preciso de tempo para se tornar uma pessoa livre? Por que eu tenho que andar em disciplina do homem para que eu possa interagir com Deus? Olha o que ele faz com a tua vida. No momento que você faz assim para ele, ó, você é cheio do Espírito Santo. Você tem todos os benefícios e liberdade para exercer. Vamos ler. Vamos ler. As pessoas acham que não, né? Acho que não, mas eu preciso ainda ser liberto. Já foi. Não desqualifique o poder de Deus, como tem muitas pessoas fazendo. Vamos ler? Pode ler. Olha só. Palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também Cristo. Oh, se crê. É pela fé. Né? Romanos 1, 17, 18 diz que os sinais seguem aquele que. E por que você não faz milagre? Por que você não põe a mão e cura ninguém? Então, não vive. Não vive. Você já percebeu, você que me assiste aí, que a igreja parou de fazer sinais? Porque não acredita. Sinais seguem aquele que crê. E a crença é pela fé. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e praticar a palavra de Deus. É hoje. Pode ler, vamos adiante. É um bom assunto. Né? A inferioridade que os líderes e pastores fazem, né, com o membro. Aceitou a Cristo, já logo disse: você não é nada. Calma aí. Vamos lá. Selado com o Espírito Santo. Selado com o Espírito Santo. É imediatamente quando você levanta a mão para Cristo. Por quê? Não cabe a mim, não cabe a nenhum de vocês convencer ninguém a nada. João 16:8. O Espírito Santo, ele vai, convence e ainda dá retidão de vida. Então como é que eu vou traçar a trajetória de alguém? Se Deus não inferiorizou o homem, quem sou eu para inferiorizar? Colocar em um posto tão baixo? Não. Valioso pelo sangue. Valioso pelo sangue. 1 Pedro 1, 16, 17, 18. Não foi por ouro, não foi por prata, mas foi pelo preço do sangue. Então, amado, você é valorizado por Cristo, porque Ele derramou o sangue por você. Pode ler. O qual é o penhor da nossa herança. Olha só, penhor significa o valor
Você é valoroso, um documento que garante que você é propriedade de Deus. E Ele mora em você, e Ele vive em você. Aí somos motivados a ter a contramão dessa palavra, né? Dizer, não, que você não sou nada, você não passa de um bichinho, eu sou pobre, você é um pecador. Não, amado, você é redimido. Não desvalorize isso. Pare de difamar a conduta de Cristo e nos valorizar. É uma realidade. Entendeu? Então vamos voltar para a proposta indecente. Eu vou deixar aqui na próxima. Eu vou entrar um pouco na apostila. Ou vocês querem esperar um pouco mais para entrar na apostila? Não entrei na apostila ainda. Eu estou, quantas aulas? 4 aulas na introdução? Introdução longa, né? Meu Deus! Ou vocês querem continuar um pouco mais nessa introdução? A proposta indecente. O que vocês acham? Eu sei que tem muitas pessoas que precisam evitar a proposta indecente. Não estou falando de proposta que vem do ser humano. Estou falando até do seu próprio pensamento. As suas ações, elas te comprometem. Mas você só vai atingir um grau de experiência quando realmente o Espírito Santo te conduzir a experiências. Quando você aprender a resistir o que o adversário te propõe. E olha que tem muitas coisas que ele propõe. Mas uma das iniciativas que Cristo te ensina, seja conduzido pelo Espírito. Deixe o Espírito Santo levar você no lugar que é minado pelo adversário. Você só vai suportar se ele conduzir você. Mateus capítulo 4, verso 2. Vamos lá? Segundo passo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem... Olha só, ele fez uma iniciativa. Não vai fazer isso, gente. Vai falar que está chegando, você vai morrer. Ali é no critério da lei ainda. Cristo está ainda divulgando e ensinando sobre isso. Ele foi levado a uma experiência, né, de não se alimentar de nada. Acreditar em Deus, ou tomar o próprio caminho, ou tomando as suas próprias atitudes. Olha o que ele fez. Verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só existe uma forma de rebater a proposta verbal do adversário. É lendo Bíblia. E se ele não fosse um leitor da palavra de Deus, ele conseguiria rebater? E aí que cai em muita dificuldade o crente. Por ele não ler, ele responde muitas coisas que leva depois uma trajetória de dificuldade e escassez. Porque em Provérbios 23, 7, o que você disser, assim você vai ser. Ele tentou um bombardeio emocional. Ele transformou pedra em pão. Aí, vai lá, transforma em pão. Ele pegou as pedras, transforma em pão. Fez, não só de pão vive o homem. Tem pessoas, amado, que estão passando por necessidades. Você entende, amado? Mas perdeu a credibilidade na palavra de Deus, na palavra revelada de Deus, que vai, Isaías 55:11, produz a bênção, produz o resultado e não torna vazia. Você está correndo muito, mas não tem acreditado na palavra de Deus. Salmo 37:4, deleita-te no Senhor, deleita-te, está dizendo, descansa, o restante Ele fará, mas você não deixa, porque a necessidade é muito maior, você está muito vulnerável a isso. Jesus fez o que? Respondeu na hora: não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Porque é provisão. É provisão. A palavra revelada. Aí você vai em Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo era Deus. Ele se tornou carne e habitou entre nós. Então a palavra gera vida, a palavra transforma, a palavra dá provisão. E por que você não aprendeu a palavra ainda?
Jesus disse em João 5,39: examinai as Escrituras, porque ela tem sentido de mim, sou galardoador daqueles que buscam. Aí ele fala assim para você, Mateus 22,29: errais, porque não conheceis as Escrituras, então não conhece o poder de Deus. Olha só qual é o nosso comportamento. O próprio verbo está se tornando prático. Terceiro passo: quando você tem uma postura e conhece a palavra, o adversário não consegue, mas ele tenta, ele veste pesado. Pode ir. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha só, jogou na cara dele que Deus cuidaria dele até na queda, né? De um precipício alto. Mas assim, quantas pessoas você vê que se suicida? Já viu isso? Quantas pulam de ponte? Né? São assim, influenciadas assim, a pular, acabar com a própria vida. Aí está, ó, uma proposta. Quantos aqui já teve assim, ó, eu vou, a minha vida não vale nada, eu vou me matar. Quantas já pensou? Por situações grotescas. Ele fala aqui mesmo, acaba da sua vida é melhor. Na primeira pessoa, e você vai, se não tiver uma estrutura, basicamente você faz. Mas Cristo conhecia a Bíblia. E o que ele fez? Ele fez? Olha só o que ele respondeu. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito Segura! Você já viu aquelas pessoas, amado, que ela quer ser super crente, o novo super-herói da igreja? Você já viu? Ele anda sozinho na madrugada, passa em embocada, né? E não quer ser assaltado, porque não quer ser nada, né? Fica tentando a Deus, amado. Vou para o monte. Aí vai para o monte, a madrugada vai vir sozinho. Aí acontece alguma coisa que você pode depender do diabo, de Deus, sua. Por falta de entendimento, vou para a vigília buscar Deus. Ele cuida de mim. Olha, nós estamos num território minado. Efésios capítulo 6, verso 12. Você que gosta de andar de madrugada aí, cuidado, viu? Você que está me assistindo. Porque você fica aí com quem Deus cuida. Ei, amado, não tentarás a Ele. Você está num território, 1 João 5,19. O mundo já é de quem? Então você está no território perigoso. Se você não for estrategista, como em Efésios 6,12, pode parar. Rever os seus conceitos. Pode ler. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Por quê? Se prostrado me adorares. Olha só. Ele expôs a conduta do crente aqui, sabia? Você sabia que ele gosta de expor você, mesmo que você dormir? Cochilando, você e a Sônia parecem igual, né? As duas cochilam. Impressionante. Né? Aí analisa, né? Analisa. Ele gosta de expor as pessoas. Olha o que ele diz: se me adorares, porque tudo isso foi, pode ler, foi dado a ele. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Olha só, segura. Se nós observarmos claramente, em Lucas capítulo 4, 5, 6, Adão deu para ele. Não é um cristão, Adão? Amado, quantas coisas você põe na mão do seu adversário? Quantas coisas no momento emocionalmente que você está nervosinha, está de peitinho, está de biquinho, quantas coisas você põe na mão dele? Quantas? Num momento emocional que você diz: não acordei bem, não dormi à noite, por isso que eu estou assim. Bobagem, né? Quantas coisas você põe na mão dele? E vou te comprovar o quanto você põe. 1 Pedro 5,8. O seu adversário está onde?
ao seu derredor. Aí qual é a sua contribuição para com ele? Brecha. Quantas você dá? Quantas você cede a ele? Impressionante isso. Então nós temos que se policiar, sabia? Temos que ter um pouco mais de iniciativa no momento da crise, não abrir a boca e falar palavras que venham a ser incrédulas, sabe? Porque o adversário quer isso, quer que você se entregue para ele, munição, para que ele possa trabalhar na sua vida. Então cuidado, isso é muito sério mesmo. Amém? Aí no final vem a provisão de Deus, quando você resiste, né, às tentações, automaticamente Deus te serve. Glória a Deus. Amém? 9h30. Agora eu vou falar um pouco da apostila. Vocês querem? Você está dormindo, você não quer? Você quer ir para a cama. Glória a Deus. Todos já têm apostila? Ninguém tem apostila. Vai vir quando essa apostila? Hã? Nossa, aí, misericórdia. Se Cristo voltar dia 5, nem aula vai ter. O povo é tão acomodado para fazer as coisas, né? Se fosse para fazer no mundo é rapidinho, né? Meu Deus do céu, eu não vou para apostila não, né? Porque é gostoso começar a aula com você acompanhando, vendo o que está escrito, para depois você estudar em casa, fazer uma reciclagem, né? Efésios capítulo 1, o verso 1, 2, 3. O que? Você não está bem hoje? Estou falando que eu não está bem. Seu olho está bem. Não recebeu o colírio. Apocalipse capítulo 3, verso 18. Então vamos lá, eu gostaria de bater um papo sobre o capítulo 1 de Efésios 2, 3, 4, 5 em diante. Se você também quiser abrir aí na TV Marcelo Gravações, Produções, é só procurar o Marcelo. Não é Apocalipse, é Efésios. O povo está querendo dormir. Achou aí? Vamos ver alguns passos e características que você precisa ter nesse capítulo tão importante que é na iniciativa de Paulo a nós. Vamos ver. Verso 1. Vai falar de uma identificação pessoal. Você saber quem você é. Ter consciência do que é. Está formada essa iniciativa em vós. Pode ler. Pode ser. Foi meu nome? Lógico, é obrigatório o seu nome. Paulo já passou. Valéria, apóstola de Aí que tá, segura. Porque você até acerta em falar seu nome, mas não o cargo ministerial. Você não sabe que chamado tem. Você já viu o crente perdido? É o que está cheio. Tem rótulo que não é dele. Todo mundo gosta de louvar, né? Tem uma irmã aí que ela anda com a bolsa cheia de CD. Ela parece uma discoteca ambulante. Eu falei, mas o que é isso aí, irmã? É que eu chego na igreja, pastor, né? Na oportunidade eu louvo. Voz de taquara rachada, desafinada, e acha que está tudo bem. Eu já disse isso. O ouvido de Deus não é pinico, amado. Tem que saber o que louva, sabia? Todo mundo gosta de louvar. Nunca vi isso na minha vida, mano. Ninguém gosta de ler, mas olha, parece um gato, miau, e sei lá no púlpito, meu Deus. É impressionante. Então por isso que precisa ter a sensibilidade do Espírito para saber aquilo que você foi chamado. Paulo já sabia da dele. Por isso que ele falou, Paulo, vírgula, eu tenho um chamado ministerial, ele está dizendo. Abra para mim Efésios 4:11. Eu vou te mostrar, você aí que tem um chamado e não sabe ainda. Ó, o Espírito Santo fala para você, viu? Só você está audível a ele. Mas vamos lá. Achou? Quem já achou? Efésios 4,
11. E ele mesmo deu E ele mesmo, quem? Cristo, chamou quem? para apóstolos, Apóstolo, outros para profetas, profetas, assim diz o Senhor, outros para evangelistas evangelistas e outros para pastores e doutores. e doutores. É o mestre, é o meu chamado, ensino. Então ele chamou para atribuir a base da igreja, né? Então isso que ele está dizendo. Por isso que Paulo está falando, eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo. Paulo, vírgula, o nome pessoal. Mas ó, eu sou apóstolo. Ele fala com convicção. Agora tem pessoas que não sabem falar com convicção, né? Você pergunta, você é o quê? Missionária. Sou profeta, não fala para ninguém. Não assume, né? Eu sou missionária, amém. Quem é missionário? Você? Continua dormindo, você vê que missão você vai fazer. Pode ler, dá sequência. Apóstolo, pela vontade de Deus. Primeira coisa, o chamado, ele contraria você. Você não gosta do chamado. Você pensa que eu gosto de estar aqui ensinando? Eu queria estar em casa. Você pensa que eu quero estar saindo por aí? Não quero. Sempre está aqui, ó, contrariando você. Então Paulo está dizendo, não é por vontade minha, nem vontade das pessoas. Você sabia que quando o teu chamado, ele tem uma importância, ele mexe com a mídia negativa e com a positiva. Com a crítica é 100%, com a concordância nem 1%. Sabia? A crítica mete o pau em você. Fala, tá louco? E só 1% fala, não é verdade, tem que chamar. Sabia? Então Paulo, ele estava completamente na contramão dos irmãos. Ninguém acreditava nele que ele era um apóstolo. A autoridade dele de apóstolo. Porque não viu o óleo cair. Será que tem tanta importância o óleo na cabeça assim? Ou o talento da pessoa que prega? A igreja está cega, mano. Aquele povo também estava cego. Também uma igreja de confusão, né? A igreja de hoje está toda em confusão. Dá cargo para nem sabe nem andar o cara, nem falar. Mas você a partir de hoje é presbítero. Mas não sei pregar, tudo bem. Estão querendo prender as pessoas, viu? Vocês líderes aí, seja de que área for, cuidado. Não vai dar rótulo às pessoas para prenderem. Entendeu? Paulo está falando, olha, eu não queria ser apóstolo, não desejei isso, mas já que sou, não quero saber o que as pessoas dizem sobre isso. Não interessa a vocês. Eu vou ser melhor dos apóstolos. 1 Coríntios 15, o verso 3, 4, 5, 6, 7, ele fala, fiz mais coisas do que eles, do que Pedro, do que João. Tá? Então por isso que eu falo, não precisa do óleo para você comprovar que um apóstolo, viu? O chamado ministerial, você que está aí me ouvindo, cara de pau. Fica aí impedindo as pessoas receberem o que são ungidas por Deus. Comportamento da pessoa você vê. Quando a pessoa louva, ela tem o próprio talento dela, que a voz dela é. E tem pessoas que fazem aula de música, aula de canto. O profissionalismo chegou à igreja. Quando tem chamada é diferente. Levítico. Não precisa nem de escola. A pessoa abre a boca, ela alcança nota, tom. Conhece o que é música. E outra coisa, né? Comportamento de caráter com a música. Porque o que ela vai falar? Eu sou santo. Não anda aprontando por aí, fazendo coisa errada. Viu? Vamos adiante, estou emocionante, né? Vamos lá, apóstolo. Sorria, Dolly, cara feia é essa? Vamos adiante, vamos lá. Estou gostando. Apóstolo Jesus Cristo, está fazendo parte pela vontade de Deus. Aos santos que estão em Opa, aí que tá, aí já entra outra iniciativa, a vontade de Deus, o conhecimento dela. Então, peraí, se eu conheço a vontade de Deus, Romanos 12, 3, 4, boa,
perfeita e agradável. A vontade de Deus é nunca para você andar doente, viu? Você que está me vendo aí. A vontade de Deus não é te pegar na curva, viu, religioso? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a mão de Deus, para com isso, amado. Deus não ama ninguém. Tem que ser um pouco mais sábio. Um pouquinho mais, você vai longe. Vamos ler. Aos santos. Né? Por que ele fala aos santos? Quando o crente aprender no seu chamado ministerial que ele tem, que a vontade dele é nula, que ele é chamado para servir aos ungidos, escolhidos, separados, eleitos, ele vai entender o chamado dele. E quando não há na vida dele isso, ele fica perdidinho. 1 João 2,11, não sabe onde vai, não sabe onde anda. Né? E quantos casos que eu vejo isso? Quantos, amados? Quantas pessoas que me rodeiam, missionárias, pastores, apóstolos, que não sabem onde vai. Né? Fica só em casa dormindo. Né? Ou dá peti. Tem que dar peti, nunca vi isso. Uma realidade clara que nós precisamos conviver. O chamado faz isso. Não dá peti, fica de cara feia, né? Só vem para a igreja aos domingos, ponto de encontro. É terrível. Então precisa mudar o comportamento. Vamos lá, pode ler. Tão bom. Estou emocionado. Vai lá. E fiéis em Cristo Jesus. Fiéis em Cristo Jesus. Fidelidade significa permanência. Então meu chamado avalia a pessoa que realmente quer ter responsabilidade, compromisso e lealdade com Deus. Você entende isso? Lealdade são poucos que têm. A permanência na credibilidade dele. Tem tantos que já apostataram, já foram embora. Muitos aqui que estão aqui já não acreditam mais. Né? Nem traz a Bíblia, fica ouvindo. Infelizmente é dessa forma. Pode ler. A voz, graça e paz. Opa! A graça, ela traz a paz. É igual você pagar uma conta. A graça não te traz alívio. Paguei aquela conta. Nossa. Pelo menos tem um respiro no mês, não é? A graça é isso. É a habilitação que Deus deu a você para herdar, ser herdeiro, co-herdeiro de tudo que Ele tem. A paz é a consciência disso, que você pode chamar a existência. Romanos 4,17. Tudo que você precisa secularmente. Nossa. Olha o que é a graça e a paz. E poucos não atuam nisso. E agora de falar, Pai do Senhor. O meu sabe está falando, amado, isso é tão triste. Sabia? Pai do Senhor, né? Pai do Senhor. Tem até uma música, Pai do Senhor. Mas não tem. Não transmite uma confiança que ele está falando. Né? É um cumprimento completamente artificial. A paz passou a ser. Isso é muito grave em todos os aspectos. Pode ler. Da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Certo. Vem deles. O autor teoricamente e consumador. O que praticou e divulgou a você. Agora precisa ver se isso age em você. A paz. A graça. A habilitação de uma filha idônea, comportada, não rebelde, não dando peti igual a mãe. Mas tudo bem, vamos lá. Pode ler. Bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus. Bendito Deus, a fonte das minhas bênçãos. Eu conheço quem é a fonte que sou abençoado. Você conhece a fonte? Acho que não, você está meio com sono. Você nem sabe o que está acontecendo. Mas tudo bem, é assim mesmo. Você sabe que uma das importâncias claras de Paulo, ele falou em 2 Timóteo 12. Você é assim, Dó, você é assim. Quando o problema vem, o tic-tac quer parar, você vira com toda a frieza e diz: eu sei em quem tenho crido. E sei que é poderoso. Fala nada. Me socorre, né? Me socorre. Eu estou indo. Para onde? Para a cidade do pé junto.
O crente está assim, amado, indo para a cidade com o pé junto. Isso é muito sério. Vai lá. Nos abençoou. O qual nos abençoou com todas as bênçãos Todas. espirituais. Todas. Você é abençoado com todas, então não te falta nada. Espirituais. Então, primeiro passo. Você quer anotar ou não? Primeiro passo, eu quero que você entenda. Você já é abençoado no verbo passado. Passado. Primeira coisa, grava aí. É no passado. Isso já aconteceu 4.000 anos. Segundo passo, a sua atitude pessoal em relação a isso. Você não precisa ficar correndo atrás das bênçãos. Nossa. Vamos num culto ali que vai ter bênção para todo mundo. Você parece aqueles macacos de Angola, né? Tá pulando em tudo quanto é lugar. É, amado, Cristo é um. Para. Sabia disso? Terceiro passo. Quando você está em Cristo, as bênçãos vêm atrás de você. Vamos analisar isso? Vamos analisar? Primeira coisa, eu quero que você abra em João 15:7. Eu vou te mostrar qual é a proposta de Cristo para você. O que Ele te propõe para essas bênçãos vir atrás de você. E é tão gostoso quando as bênçãos vêm atrás de você, ela bate na tua porta, ela te procura, ela te cerca na rua, né? Não precisa bater perna aí atrás da bênção. Você só precisa chegar nela. E ela vem assim, te cerca, né? Isso é maravilhoso. Achou? Achou? Se vós estiveres em mim, E aí que está o problema. Jesus perguntou: se vocês estão em mim, se você estiver em mim, aí analisa, se tiveres em mim. Agora, o que é a permanência em Cristo? Viver toda a vida que Ele viveu. Miguel 6,8, a transparência do seu comportamento, a interatividade que você precisa ter, a lealdade que há com Deus. Permanece em mim. Aí ele pergunta, a parte mais importante que eu tenho como consumado nessa pergunta de Cristo: se as tuas palavras, se a palavra estiver em quem? se as minhas palavras estiverem em vós. Agora eu vou te perguntar: você tem feito o teu coração severo, aonde você guarda a palavra de Deus? Salmo 119:11: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Salmo 119:105: luz para o meu caminho é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu. O que é? A palavra. Então, se você não tem ela, como é que você vai resolver a trajetória da sua vida? Como é que você vai solucionar os problemas que você vive? É isso que ele está dizendo. Se a minha palavra estiver em vós. Aí ele fala de novo. O que ele fala? Pedireis tudo o que quiseres. Tudo o que quiseres, tudo será feito. O que você tem pedido a Deus? E por que não tem acontecido? Então, uma coisa está errada. Ele está dando uma garantia. Tudo que você lhe pedir será feito. Então precisa ver qual é o seu comportamento e credibilidade daquilo que você pede. Porque quando você abre a boca para pedir alguma coisa a Deus e pede com dúvida, você acha que vai acontecer? Acho que não. Então, primeira coisa é isso. 3 características pessoais da nossa conduta. Aí depois ele fala, Mateus 6, abre aí. Iniciativa pessoal. Vamos lá. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
28, 29, 30, 31, 32 e 33. Vamos esmiuçar esse texto aí. Viu? Você abriu também comigo? Não abriu, está dormindo, né? Eu sabia. Mas vamos lá. Pode ler. Não ajunteis tesouros na terra. Não ajunteis tesouro na terra. Por que Cristo está mandando você não ajuntar tesouro na terra? Está falando dos bens, está falando de dinheiro, a parte de valores econômicos, né? Por quê? Corre riscos. Vamos ver. 2 riscos. Onde a traça e A traça come e o ladrão e os ladrões minam e roubam. minam e roubam. Então você está vulnerável a uma vida circular aí. Corre riscos. Não é isso? E tem pessoas que têm um coração vulnerável à parte de dinheiro, amados. Se não tem dinheiro, não tem vida. Se não tem nada que tenha alguma coisa na mão. Até quando iremos dizer assim? Não estamos preocupados com a volta de Cristo. Não estamos preocupados. Não estamos visibilizando o tesouro maior que é Cristo. Tem pessoas que têm escorpião. Sábado tiraram o escorpião do bolso. Foi tão bom. Olha, eu fiquei tão emocionado. Tão raro isso acontecer. Tão raro isso acontecer. É claro, é evidente. Pode ler. Mas ajunteis tesouros no céu. No céu, informação de tudo que o reino de Deus te propõe. Vai lá. Onde nem a traça nem a ferrugem come. E onde os ladrões não minam nem roubam. Qual é a garantia? Que nada disso terá acesso. Que nada negativo vai ter acesso. Então, é o comportamento do conhecimento de Deus que está falando. Na onde você tem benefícios de Deus para você. Lá não tem ladrão, lá não tem traça. Mas não queremos juntar dons espirituais, frutos do Espírito, conhecer o reino, os direitos que temos. Não queremos. Porque é daquilo que é pouco, né? É aquilo que está nas mãos. Né? É por isso que eu sempre digo: as pessoas têm perdido o próprio amor por si próprio. Se vendem por tão pouco. Porque 1 Timóteo capítulo 6, 7, 8, 9. Olha, você veio nu para a terra você vai voltar nu. O dinheiro, o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode ver que a pessoa que tem dinheiro, amado, ela automaticamente quer comprar tudo. Ela manipula, ela é corrupta. Tudo ela acha que ela faz e todos têm que se dobrar a ela. Por isso que Timóteo falou, Paulo falou a Timóteo, com apenas 19 anos, cuidado. 1 Timóteo 6,10. O dinheiro é a raiz. O dinheiro não é mal, amado. Quem tem ele que é mal, né? Porque é um escorpião e não faz nada. Essa é a realidade de hoje, tá? O crente está terrível na parte financeira. Se não tem dinheiro, não toma decisão. Se não tem dinheiro, não tenta pela fé exercer em Deus. Isso é grave. Pode ler. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde você põe o seu tesouro? O que ele está dizendo? Você já viu pessoas ficar tristes por qualquer laudo físico? Você já viu por causa de uma roupa, né? Que não conseguiu comprar. Ah, não consegui comprar o que eu tanto queria. Eu juntei dinheiro, não deu certo. A pessoa fica triste, amado. Mas eu nunca vi ela triste quando se recorda na Santa Ceia, quando Cristo foi espancado, quando Cristo foi esmiuçado, quando o coração dele ficou batendo em todos os ventos, quando a parte do intestino saiu para fora. Ninguém se lembra disso. Mas ficar triste, constrangido por causa de uma roupa, as pessoas ficam. Por causa de um sapato, por causa da falta de dinheiro, todos ficam, né? E isso é claro e evidente. É inadmissível. É por isso que eu fico feliz em relação quando ele entra em 1 Pedro capítulo 4, né? O verso 7 e 8. Lamentei, chorei, transformai seu sorriso em pranto. Olha só, está falando sobre a ação por qualquer interesse pessoal individual. E hoje as pessoas estão interessadas assim. Isso é generalizado. A própria igreja está interessada em parte financeira. Isso é muito crítico e triste. Muito triste mesmo. Muito claro. Pode ler.
candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se seus olhos forem bons. Você sabia que a influência do que assistimos derrota nós ou não? Lá em 1 Samuel capítulo 17, 1, 2, 3, 4, 5, qual que era o tamanho do gigante? Ele não era enorme? 3,5 metros de altura, que problemão, hein? Mas e se Davi olhasse para ele e temesse o que ele viu? Tem pessoas aqui que não têm maturidade para pôr os olhos em problemas que está enfrentando. Fica dando desculpa, não enfrenta. Então, se é grande, ei, não é na tua força, é na do Senhor. Esse é o problema. Se você tem que andar por aquilo que Deus é. Porque se você analisar, qual foi a garantia que Deus te deu? Ele te deu Efésios 3,20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você está pensando, segundo o poder que opera em vós. E você coloca os olhos e tem medo, né? Sabe o que vai ver, vai trazer constrangimento. Tem que começar a ser forte, ter uma outra atitude. Isso é muito sério. Pode ler. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Olha lá. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha só, Mamon está falando sobre as propriedades das pessoas que são interesseiras, egoístas. Esse laudo é muito claro, é muito amplo. Você tem que tomar cuidado com isso. Pessoas que vão à igreja interessadas em ser abençoadas, viu? Estou dando algo, mas eu tenho certeza que eu vou receber algo. O interesse, né? Pessoas interesseiras. Pessoal. Você já viu aquelas pessoas que somem? É a mesma coisa. Resolveu o problema, some. Interesseiras. Jesus, ele conviveu com isso em Mateus capítulo 14, o versículo 23, 24, 25, ele conviveu com isso. Pessoas que só queriam resolver o problema pessoal. Depois largava Jesus e sumiam. Quando doía de novo, eles vinham e olha, Jesus, faça de novo o milagre. Nos dá pão para comer. Cristo falou, peraí. Eu vou pegar vocês, interesseiros. Entenderam a situação? Pode ler, para nós encerrarmos dentro do prazo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Olha só, não andem ansiosos. Haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo. Olha só. Você já viu isso? Né? Você viu, Valéria, você que é uma pessoa assim? Você já viu aquela pessoa que chega 20 anos? O que eu vou pôr no Natal? Já viu isso? Ai, se eu não encontrar. Ai, agora. E agora? Ai, assim, está preocupado com o que vestir. É um absurdo. Deus sabe de tudo, ó. Do que você precisa, do que você não precisa. Qual é a premissa, né? Mas não queremos. Andamos ansiosos. Até quando vai ser assim, né? Meu Deus do céu. Pode ler. Pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo Olha, mais não é a do que vida o mais vestido? preciosa. A vida não é mais preciosa do que a roupa que você veste, do que o mantimento. Você é tão importante para Deus, ele está dizendo. Você tem se preocupado tão pouco. Olha, a importância para Deus é muito grande. O valor que você tem para Deus está acima disso. Pode ler, para nós encerrarmos. Olhai para as aves do céu, Nossa. que nem semeiam, nem secam, nem ajuntem em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimentam. Não tende vós muito mais valor do que elas? Olha, tem mais valor do que as aves que vão para e Deus sustenta. O desejo dele é fazer igual, mas você acha que você é inferior a isso tudo. Mas pode ler. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Crescer. Entendeu? Deus tem poder de fazer crescer ou não? Será que temos esse poder, pessoal? Olha, amanhã eu vou estar 1,90 m. Eu estou falando.
Deus tem esse poder de fazer as pessoas crescerem, diminuir. Ele é Deus. Isso que ele está dizendo. Poderá você não observar isso, que as pessoas agregam a altura, porque eu, Deus está dizendo, faço isso. Esse Deus que agrega, será que ele não seria poderoso para mudar a sua história? Eu acho que sim. E quanto ao vestido, você andai sólido. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu-se como ele. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje vocês olham aí a classe alta. Eles não têm o que Deus tem para a igreja. Vocês olham o muito artificial deles se vestirem, mas não é muito maior do que o que Deus tem. Isso que eu estou falando. É muito mais além do que vocês imaginam. Aí ele manda você fazer o quê? Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Nossa! Quem tem fé aqui? Estou vendo. Coçou a orelha, Lori. Vai levantar a mãozinha aí. Pode ler. Mas eu não vi a fé ainda, tá? Eu estou sendo sincero. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? O que vestiremos ou beberemos? Que situação é essa? Meu Deus, nunca vai mudar. Não sobra dinheiro para comprar uma roupa, comprar algo, só como ovo. É isso que está falando. Reclama de tudo. Não? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais. Gentil procuram, mas não procura Deus. Tem gentil na igreja? Tá assim, ó. Tá? Só procuram, não procuram a Deus, ou só procuram porque tem interesse em alguma coisa. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus, conheça a informação do reino, os benefícios que tem, as características que tem a teu favor, a sua justiça. Eu passei no reino uma vez, então vocês não são leigo mais. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Tudo que você precisa é acessório. O mundo secular e social é acessório. Quando você tem a conscientização da palavra na sua vida, virá naturalmente. Segunda carta aos Coríntios 4:17. Não olhei para as coisas, elas são temporais. Olhais para as coisas eternas, são eternas. Olha só. Amém? Alguma pergunta aí? Não? Algum combate? Fica aqui no finalzinho aqui. Qual finalzinho? Basta a cada dia o seu mal. Muitas pessoas postam isso no Face. Basta ter a cada dia o seu mal. Esse mal está dizendo aquilo que brota no seu alma adâmico, a natureza pessoal que você tem. Vamos dar um exemplo. Interesse, egoísmo, não é mal? Entendeu a situação? As pessoas, elas procuram a situação por si mesmas. Esse é o mal que está falando. Esse é o interesse que está falando. Cada dia as pessoas não estão com interesse em Cristo, mas solucionar aquilo que eles acham melhor. Aí você analisa a igreja, é um perseguindo o outro, falando mal do outro. Pode ver. Não tem uma hombridade ou um caráter. Aí tem coragem de pôr algo naquilo que não sabe. Então aquilo que está em você, iniciativa dando. Aquilo que você produz, naquilo que você acredita. Porque se realmente hoje as pessoas tiverem benefícios, automaticamente elas abandonam Deus. Interesse aí. Nunca nasce de novo, são naturais. Religiosas, põe regras, né? A regra que eu estou falando é isso mesmo. Tem que ter uma saia a teu pé, acha que tem que ir. Não é isso não. Isso é mal. Isso é grave que estão fazendo. Então, teoricamente colocam algo, mas não sabe que parte tudo do seu egoísmo, né? Parte tudo de você, do seu lado adâmico. Pode ver. As pessoas são naturais demais na casa de Deus. Não quer ter comprometimento com nada. Mas exige que Deus lhes dê o melhor. Mas não faz por onde. Isso é claro, evidente. Amém? Coloque de pé, eu quero orar por você.
Já acabou a aula, você pode agora ir para casa descansar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, amado, querido, de poder, de graça, glória e louvor. Obrigado por falar, Senhor, conosco, de uma maneira clara, aberta, nos ensinar mais uma noite, a ser conduzido pela palavra, a interagir com o teu Espírito, a ter, Pai amado, os ouvidos, Pai, atentos àquilo que o Senhor quer. Obrigado, Pai, por nos ensinar a ser obediente. Obrigado, Pai amado, por nos dar base, porque queremos ser prudentes. Obrigado, Senhor, por mais essa noite maravilhosa, na qual a tua unção, o teu poder, que esta palavra vá, produz a bênção, produz o resultado na casa, na família, Pai, na empresa, onde for que queira. E eu tenho certeza, Pai, que o resultado virá, Pai, porque tu és fiel. Hebreus 10:23 diz: fiel é o que prometeu, em nome de Jesus. Amém, irmão? Tá para o seu, em nome de Jesus.